Alô, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria, mas que alegria tão grande poder agora entrar no seu santo e abençoado lar, dar aquele abraço gostoso e dizer assim, boa noite, bem-vindo, que bom que você está conosco. Estamos começando com a graça de Deus aqui pela Rede Século XXI, o nosso programa Vida e Saúde, gente. Esse programa que tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, minha gente, todo o programa Fé e Medicina sempre vão caminhar juntos, porque nós temos um único objetivo, queremos cuidar bem da sua saúde. Isso mesmo, quando você tem bom gosto e deixa entrar o Vida e Saúde na sua casa, significa que você quer cuidar mais e melhor da sua saúde. E é isso que a gente quer. Todo o programa aqui com a graça de Deus aqui na Rede Século XXI, viu, gente? Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. César Davi, médico cardiologista. Aceitou o nosso convite, gente, para falar daquele órgão que quando a gente quer simbolizar o amor, a gente logo desenha um coração. É o símbolo do amor, das nobres causas, enfim, mas também é um órgão que pode ficar doente. Quais são essas doenças? Quais são as complicações? Tem exame? Tem grupos de risco, é necessário a gente cuidar desse coraçãozinho que não para. A gente dorme e ele continua trabalhando, e ele às vezes fica doente. A culpa é dele ou é nossa? Vamos entender tudo isso hoje aqui no Vida e Saúde. E você pode ligar, claro que pode. Estamos ao vivo aqui pela TV, estamos ao vivo também pelo Facebook, pelas redes sociais. Então ligue 19 3871 9620. 19 3871 9620 para você ligar e interagir conosco, viu? A nossa eficiente produção, como sempre, preparou algumas notas explicativas. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Davi sobre o nosso coração. Sejam todos bem-vindos. Liga para sua vizinha, liga para o seu vizinho. O programa já começou, estamos ao vivo, estamos no ar e vamos à matéria. Você sabia que as doenças cardiovasculares, problemas do coração e da circulação representam a principal causa de mortes no Brasil? Elas são responsáveis por 30% dos óbitos registrados. São mais de 1.000 mortes por dia, cerca de 43 por hora, uma morte a cada 1 minuto e meio. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que todas as causas externas, como acidentes e violência, e 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que até o final deste ano, 400 mil cidadãos brasileiros morrerão por doenças do coração e da circulação. Todas essas mortes poderiam ser evitadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. O Vida e Saúde de hoje irá abordar todas essas questões, então fique ligadinho que o programa só está começando. Que maravilha, é isso mesmo, Amanda, já está começando, já estamos no ar, viu, gente? Sejam todos bem-vindos e vamos acolher aí o nosso super convidado, o Dr. César Davi, médico cardiologista. Se tem alguém nesse planeta que entende o nosso coraçãozinho, está aqui hoje, viu, gente? É a nossa oportunidade de aprender, de nos cuidarmos mais e melhor. Dr. César, boa noite, bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Boa noite, eu agradeço o convite aqui, espero poder colaborar com o programa aí. Tenho certeza, doutor. O doutor, a gente ouviu uma estatística, para esse ano de 2019, espera-se acima dos 400 mil pessoas que vão morrer do coração, doutor. Isso. Tem como evitar isso ou não? Sim, medidas preventivas, né, são a principal característica que poderia ajudar na diminuição dessas mortes, né? Hoje a gente sabe que quem não pratica exercício tem o mesmo risco de quem fuma, né, de ter o sedentarismo... Né, é tão importante quanto o tabagismo na causa de morte por doenças cardiovasculares, né? A alimentação também, saiu um trabalho semana passada até nos Estados Unidos, eles fizeram uma estimativa. Se o governo desse alimentos saudáveis, e aí conta legumes e frutas. Ok. Se ele bancasse 30% dessa alimentação, o número de mortes
cairia mais de 30%. Olha só. E você evitaria uma série de complicações, de internações. Então, a economia seria maior do que o governo hoje gasta com drogas, né? Do programa de hipertensão e diabetes, né? Ou seja, remédios para o coração. Exatamente. Na verdade. E associados. Doutor, então vamos começar do beabá. Você em casa, estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo aqui pela TV. Fique à vontade, encaminhe a sua pergunta, o problema é o coração. Ô, doutor, qual é a importância do nosso coração, doutor? O que ele faz? Ele está só lá repetindo situações, bombeando sangue, ou ele tem algo mais, doutor? Ele, na verdade, assim, ele é o principal órgão aí que consegue levar nutrientes para todo o organismo, né? Ele vai estar bombeando e carreando o sangue que vai levar nutrientes, oxigênio, defesa. Você tem uma infecção na ponta do pé, ele que vai ajudar a levar a defesa para essa região, né? Então, existe autorregulação de pressão, de situação de estresse, ele vai acelerar para você, aquela história do lutar ou fugir, né? Ele vai te ajudar nessa situação. Então, o coração vai desempenhar função em todos os momentos da nossa vida, né? O que está ligado ao coração? São as artérias e as veias, é isso? Estão conectadas aí, doutor, com o coração. Então, sim. As artérias, quais são as principais funções das artérias? As artérias, elas recebem esse nome porque os primeiros indivíduos que dissecaram o organismo lá na Grécia antiga, eles encontravam ela cheia de ar, porque o coração dava a última bombeada, o sangue ia para o organismo e não voltava mais, né? Então elas ficavam cheias de ar, por isso que é chamada de artéria, né? Olha só, interessante, artéria. Artérias são os vasos sanguíneos que saem do coração. O coração bombeia para as artérias. Para as artérias. E ele vai para os tecidos, entrega oxigênio e nutriente. Na volta, os vasos que chegam ao coração são as veias. As veias. Então as artérias mandam e as veias recebem. Exatamente. A artéria geralmente vai estar o sangue oxigenado, né? Porque o sangue vai coração, pulmão, oxigena, volta para o coração e vai para o corpo de novo oxigenado, né? Então, as artérias têm essa função de levar o sangue... E isso não para, doutor? Isso não para. Uma média aí de 80 batimentos por minuto, a vida toda. Se contrai, espalha, se contrai... Né? Exatamente. É um órgão incessante. Ele é autorregulado, né? Ele mesmo cria o próprio batimento por uma série de mecanismos que acontecem nas células. E ele se mantém assim. E ele tem o seu compasso, doutor? Tem o seu compasso. E quando não bate fora desse compasso, aí... Aí eu tenho as arritmias. As arritmias. Tem as arritmias para uma batida mais lenta, que são as bradiarritmias, e tem as batidas mais rápidas, que são as taquicardias. Então, taquicardias é quando acelera demais. Quando acelera demais. Bradicardia, quando o coração fica mais lento do normal. Do normal. Você bateria aí... Geralmente a gente considera normal de 60, 80 batidas por minuto, né? Abaixo disso seria uma bradicardia, acima de 80 uma taquicardia. Como é que eu sei que eu estou tendo uma taquicardia, o meu coração está acelerado? Basta eu colocar a mão no peito e sentir, porque se eu corro, se eu faço um exercício físico, o meu coração também, ele acompanha, né, doutor? Então ele acelera. Mas no normal, ou seja, a pessoa não está fazendo nenhuma atividade física, não tem nenhum esforço, como é que eu sei que está tendo uma taquicardia, que é a aceleração, ou uma bradicardia, que é a diminuição? Eu tenho algum sintoma, eu fico tonto, eu vou desmaiar, alguma coisa assim, doutor? As bradicardias, as batidas primeiras, ela geralmente é acompanhada de tontura, porque você tem uma baixa ida de sangue para o cérebro. Tontura, pode ter síncope, né? A pessoa pode desmaiar. E geralmente a pessoa tem esse mal-estar, essa sensação de que está fraca, está mais sonolenta. Às vezes ela não chega necessariamente a desmaiar, mas a pessoa que estava normal, de repente começou a ficar muito sonolenta e você vai ver, ela está com uma frequência cardíaca baixa. Por outro lado, as taquicardias, geralmente a pessoa sente o coração batendo na boca, na né, garganta, que eles falam, aqui, exatamente, né? Parece que vai sair, sente a palpitação, porque a ponta do coração bate aqui perto do Pode aparecer do nada, doutor? Geralmente, você tem as situações que desencadeiam taquicardias, o esforço físico, por exemplo, ele pode desencadear, mas elas podem, a grande maioria são paroxísticas. O paciente está lá, indivíduo assistindo a TV e começou a sentir mal-estar, acelerou o coração, suar frio,
pode ter dor associada, porque como ele acelera muito rápido, aumenta o consumo de oxigênio, pode simular um infarto. Né? Tá, isso que eu ia perguntar. Tanto taquicardia com essa batida acelerada, com a bradicardia, essa lentidão, já é a porta antessala de um infarto, doutor? Não necessariamente. Você pode ter as arritmias associadas à doença coronariana, né? Então, geralmente, quando eu tenho uma lesão grave na coronária direita, eu vou ter realmente mais bradicardias, né? Mais arritmias para baixo, geralmente. Quando eu tenho lesões na coronária esquerda, que acabam afetando o funcionamento do ventrículo, eu posso ter mais arritmias para acelerar. Fibração ventricular, taquicardia ventricular. Okay. Não é uma regra, mas... Ele está falando dos elementos do coração, o átrio, ventrículo, então o coração entra, vai para um compartimento, volta para o outro, sai para uma artéria, e por aí tem o mecanismo dele. Nós temos duas grandes artérias no coração, coronárias, que a gente chama. A coronária direita, que vai para o lado direito do coração, irriga todo o lado direito. A coronária esquerda, que ela é bem curtinha, e ela dá dois ramos. O ramo ventricular anterior, que a gente chama de DA, né, e a marginal. Essa ventricular descendente anterior é a mais importante do coração. Ela é responsável por 50% da irrigação da massa cardíaca. Viu, diretor, se tiver algumas imagens para a gente mostrar do coração, pode projetar aí, porque é tão bom, o doutor vai falando e a gente vai projetando, o visual ajuda bastante, viu, doutor? Então, quando eu tenho uma lesão nessa artéria, quer dizer, o que é uma lesão? A placa de gordura vai crescendo, eu tinha uma luz assim, ela vai crescendo e vai diminuindo essa luz, né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio com o consumo de oxigênio, aí eu vou ter a dor, que é a angina. E se essa dor permanece por mais de 20 minutos, aí eu posso ter um infarto. Entendi. Que aí eu começo a ter necrose do tecido muscular. Porque é justamente isso que eu ia perguntar. Ou seja, o coração vai fazer o trabalho dele de bombear. Manda o sangue pelas artérias, rico em oxigênio, nutrientes para o sangue, volta pobre em oxigênio pelas veias e vai começar tudo de novo, pulmão, etc. Então, esse é o movimento normal do coração, doutor. Mas, assim, nesse movimento, isso nem sempre pode acontecer com esta, digamos, com essa harmonia. Às vezes o sangue não chega, né? Ou às vezes não volta, porque alguma artéria pode ter artéria entupida, ou seja, um processo de placas de gorduras, onde o coração onde o sangue ele vai custar passar, e quando ele custa passar, surge uma dor, é isso, doutor? Surge dor. Se for na coronária, eu vou ter a angina pectoris, que a gente fala, que é a dor, né? Tem uma dor em aperto, sudorese, náusea. Se for uma artéria do membro, eu vou ter claudicação e dor no membro. Eu posso ter dificuldade, está andando, ele tem que parar, porque está doendo, aí ele descansa e volta a andar. Então ele tem o que a gente chama de claudicação no membro, né? Agora, isso, eu posso Porque, sentir... na verdade, essas placas de gordura podem acontecer em qualquer lugar. Isso que eu ia perguntar, em qualquer canto do membros nosso... inferiores, membros superiores, E cérebro. É lá que vai doer, doutor? É lá? Quando eu tenho a lesão em membros, eu vou ter dor Se a minha perna que está lá meio obstruída, é na perna. É a perna que vai doer. Se é no tórax, enfim, né? Se é na coronária eu vou ter angina, se falta sangue no pulmão eu posso ter um infarto pulmonar, né? A nossa caixa torácica, doutor, aqui, né? O nosso peito, enfim, ele é fantástico porque tem tanta coisa que trabalha ali, tem tantos órgãos que estão trabalhando ali, doutor. Como é que eu sei distinguir que aquela dor, né? Não é um gases, por exemplo, porque também provoca uma dor muscular, a pessoa fez esforço de mau jeito, dói também essa região, e o infarto. Como é que eu consigo diferenciar várias dores aí, doutor, para dizer assim, não, essa dor, cuidado com esta, né? Existem várias situações, assim. Uma que é os dois principais órgãos do tórax, o coração e os pulmões. Geralmente, quando está associada a dor a algum processo pulmonar ou pleural, a dor é ventilatória dependente, que a gente fala. Ela piora quando eu respiro. Eu respiro, eu sinto a dor. Se eu tentar ficar quietinho ou diminuir a minha amplitude de respiração, ele fica... Essa é uma maneira de diferenciar. Aí, nesse caso, seria o do pulmão. Do pulmão. Quando é no coração, é isso que eu te falei. Geralmente, a dor, ela demora por volta de até 20 minutos, eu considero angina. Ela pode estar associada ao esforço, estou fazendo algum esforço, dói. Descanso, ela melhora. Ou não associada ao esforço, ela aconteceu do nada. A gente tem uma estatística de entre 5 horas da manhã e 8 horas da manhã,
são os horários que mais ocorrem os infartos. E por quê, doutor? Por que tem justamente assim, a gente sabe, a pessoa teve um infarto de madrugada, né? Que está tudo lá, a pessoa está descansando, está tranquilo, está repousando o seu merecido sono, mas é ali naquele momento, cuidado com as madrugadas. Por que é nessa faixa aí de horário, doutor? Tem alguns fatores, né? O primeiro é que assim, a gente está dormindo deitado. Então, o sangue está bombeando, o coração está bombeando o sangue na horizontal. Okay. Ele não tem nenhum esforço contra a gravidade, nada. Só o fato de eu sentar, eu já vou ter que fazer mais força para jogar para a cabeça. Levantar mais ainda. Então, geralmente, esse período entre 5 e 8 horas é o período que a pessoa está se levantando. Então, você tem um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar a mudança de posição. Então, isso vai desencadear uma Por isso, que num quadro, doutor, de repente, de infarto, nunca deixar a pessoa deitada, é isso? Tem alguma coisa disso ou não? Não, geralmente você tenta deixar, dependendo da posição que ela está, você deixar ela meio de lateral, para evitar que ela broncoaspire e faça uma pneumonia, né? Mas você deixando ela deitada, você vai minimizar o esforço do coração. Então, você vai tentar diminuir essa frequência cardíaca. Outro erro também é que as pessoas preferem se exercitar de manhã, né? É o pior horário para se exercitar, porque você tem um risco maior de infarto também. Opa, preste atenção, porque acho que é um erro de muita gente, né? A maioria, eu também já fiz isso, doutor. Ou seja, de manhã, 6 da manhã, vão lá para a academia fazer caminhada, etc., que é o horário que eu tenho aí, eu tenho disponível, é lógico, né? Mas, assim, é o horário que mais acontece, principalmente no inverno, porque eu tenho um risco maior de espasmo das artérias. Meu Deus do céu. Então, você ir treinar de manhã, no inverno, é a pior coisa. E não só para isso, você pode ter lesão osteomuscular também, porque, na verdade, eu estava deitado, tranquilinho, então, você tem uma embebição dos tecidos, eles ficam mais frágeis, né? Mais vulneráveis à lesão. Então, o ideal mesmo era você caminhar ou correr final da tarde, começo da noite. Tanto para não ter lesão osteoligamentar, quanto para não ter infarto e AVC, que também é um Depois eu vou falar para o doutor por que eu estou fazendo tanta pergunta, né? Depois você já conhece um pouquinho, mas eu vou falar para o doutor assim. É verdade, doutor, assim, que de repente a pessoa está tendo assim, uma dor no peito. Olha, quando você tiver dor no peito, tosse bastante, tussa bastante, assim, faz um esforço assim, porque isso vai dar um tranco no coração. É verdade isso, doutor? Então, o que acontece? Quando você tem uma ataque à arritmia, a frequência aumentou, um mecanismo do próprio organismo é desencadear a tosse, porque você aumenta a pressão intratorácica e você ajuda a diminuir a frequência cardíaca. Então, se você percebe o teu coração acelerando, desencadear a tosse ou forçar a tosse, é um mecanismo que pode reverter a arritmia. E aí melhora a dor. Ok. Né? Quanto tempo eu tenho que tossir, etc. Porque é uma dica interessante. É claro que qualquer situação, gente, o doutor depois vai falar isso com maior propriedade, enfim, qualquer situação é não entrar em desespero, mas também não negligenciar, pelo amor de Deus. Né, não vai ficar tossindo ad eterno, né? Na verdade. Você tenta um pouquinho, algumas vezes manteve igual, e para o PS, né? Assim como surge uma taquicardia, esse movimento acelerado, uma bradicardia, essa lentidão, assim como surge do nada, pode desaparecer do nada? Sim. Existem as arritmias que a gente chama de paroxísticas. Elas aparecem e às vezes o paciente chega no pronto-socorro, você vai fazer um eletrocardiograma e você já não vê mais nada. Né? Ela já reverteu, já... Por isso que a gente lança a mão de alguns exames. O Holter, que vai ficar 24 horas medindo as batidas cardíacas para tentar detectar em algum período essa arritmia, porque às vezes o paciente está falando, aí o que acontece? Vai no PS lotado, aquela correria, o cara, não, essa crise de ansiedade, toma esse remédio e vai embora e não vão investigar a fundo, né? Então, você pode fazer o Holter, tem o Loop, que é um aparelhinho que a gente põe debaixo da pele, ele fica algumas semanas registrando o batimento cardíaco, para você ver se existe períodos de arritmia ou não, porque não necessariamente você tem uma arritmia permanente, que a gente fala, que está nas 24 horas, né? Você tem alguns períodos e aí a pessoa vai correr risco nesses períodos, né? Então a gente tem que investigar.
Gente, quantas informações só nesse primeiro bloco, gente. Estou aproveitando e estou fazendo todas as minhas perguntas, mas eu sei que tenho certeza que no próximo bloco eu vou começar a ler a sua pergunta, viu? Já falamos, assim, algumas doenças do coração, mas não foram todas. Já falamos de arritmia, já o doutor já citou o infarto, enfim, mas assim a gente vai explorar o que é o infarto, o que é necrosar a parte do coração, tudo isso. E outras doenças, complicações aí no nosso coração. Vai ligando, gente. Vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência temos muito mais informação para você. Esse é o Vida e Saúde, que vai para o intervalo, mas por ser seu, volta já só para você.